Olá, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, temos a história de um homem que tinha uma das mãos ressequida. E Jesus, num dia de sábado, entra na sinagoga, pede para ele se levantar, vir para o meio, e então Jesus o cura. Não antes de indagar os ouvintes, os fariseus que estavam ali, os sacerdotes, se era lícito curar ou não num dia de sábado. E então Jesus diz para ele vir para o meio, e assim Jesus pede para ele estender a sua mão, e assim ele o fez e foi curado. E o versículo 11 diz assim: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. É interessante a gente pensar nisso, né? Ok, tradição, judeu, a lei, o sábado, tudo isso nós vamos olhar para a cultura judaica, para aqueles que ainda caminham na lei, e a gente vai tentar compreender, porque afinal de contas estavam cegados para o entendimento da vinda do Messias. Mas e nós? Nós que somos da nova aliança, nós que nos declaramos e autodeclaramos por vezes filhos de Deus, que temos a liberdade de adorar e celebrar o nome do Senhor, quantas vezes, por causa da nossa pseudocultura, da nossa pseudoteologia, da nossa pseudotradição, a gente prefere que as pessoas continuem com as mãos mirradas, com a vida mirrada, porque não, Jesus não opera desse jeito, Jesus não faz dessa forma, isso não é correto. Óbvio que existem os exageros, mas a multiforme sabedoria de Deus, ela se revela de muitas formas. E princípios não se alteram, princípios não se mudam, e a palavra de Deus não se altera e nem devemos adulterar. Mas formas, métodos, o que nós precisamos mesmo é dar liberdade para que a manifestação do poder de Deus se faça presente nos nossos cultos, nas nossas celebrações, no nosso dia a dia, nas nossas ICs ou células, nas nossas conexões. Quando nós estivermos reunidos, e a Bíblia nos ensina, onde tiver 2 ou 3 reunidos, no nome de Jesus, ali Ele está, que pessoas, não só com a mão mirrada, mas com a vida mirrada, não só com um problema no olho, mas cego no entendimento, cego na compreensão, pessoas que estão verdadeiramente leprosas diante de Deus por causa do pecado, possam encontrar a luz, possam encontrar a salvação, que a nossa religiosidade, ou que essa ideia de religião, não impeça o agir do Espírito Santo, não impeça o mover de Deus. Deus tem algo grande para fazer na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, mas a religião tem sido a grande prisão. Óbvio que nós não podemos usar a nossa liberdade como se fosse a liberdade do Espírito, não é? Porque aonde há liberdade, ali tem que haver também a liberdade do Espírito. E isso está baseado na palavra de Deus. Nós precisamos estar dentro da verdade da palavra. Mas a forma, o jeito, porque a gente acha que o meu pai, meu avô, meu irmão, porque a tradição, a gente precisa acordar para algumas coisas. A gente não pode estar nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós precisamos do equilíbrio do Espírito de Deus. Aí você vai dizer: pastor, mas como que a gente encontra esse equilíbrio? Joelho no chão. Como que a gente encontra? Palavra no coração, vida de oração, santificação, coerência, discernimento do meio do ambiente, para que Deus tenha liberdade de operar.
A Bíblia diz que é no meio da santidade que Deus opera sinais e maravilhas. Não foi o que ele disse para Josué? Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Deus sempre pediu a santidade. Às vezes, nós não queremos a santidade, nós queremos só a liberdade. E a santidade, às vezes, ela tira um pouco da nossa pseudo-liberdade. Sabe por quê? Porque a gente precisa cortar o que é exagero e trazer o que é novo de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente precisa entender que hoje nós podemos voar nas asas do Espírito, porque o Espírito Santo está aí, dando liberdade à sua igreja. Por isso, não vamos ser um empecilho para Jesus operar. Não vamos ser empecilho para o Espírito de Deus operar. Mas aonde houver 2 ou 3 em nome dele, ali tem que acontecer o mover, o agir e a liberdade do Espírito, porque ele se faz presente. Então, você líder, você pastor, você membro, busque na palavra o que Deus quer fazer, porque Deus quer fazer coisas que você não vai compreender. Por exemplo, eles não entenderam por que Jesus curou num dia de sábado, porque a lei dizia que não podia fazer. Espera aí, a lei não dizia que não podia trabalhar, mas fazer o bem, ajudar quem precisa. E às vezes, amados, por causa da nossa religião, nós somos mais empecilhos, nós somos mais porta de prisões para prender pessoas, espiritualmente falando, do que propriamente para libertar. Foi para a verdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, o conhecimento da verdade tem um poder poderoso de nos libertar do pecado e da ignorância acerca do que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos juntos? Deixa eu orar por você. Pai querido e eterno, em nome de Jesus, eu quero te louvar e bendizer o Senhor por esta palavra. Ajude-nos a não ser empecilhos para aquilo que o Senhor quer fazer. Ajude-nos a não ser impedimentos para o agir do Teu Espírito. Que a nossa vida esteja continuamente diante do Teu altar, diante da Tua presença. E que, ó Deus amado, em vez de nós pensarmos o que vamos fazer com o Senhor, que nós possamos dar liberdade para o Senhor fazer o que quiser conosco, para que o Teu nome seja glorificado, para que vidas sejam salvas, para que os sinais acompanhem a palavra da pregação, para que a manifestação da Tua glória seja conhecida e centenas e milhares de pessoas sejam salvas e o avivamento pessoal e coletivo aconteça continuamente no meio do Teu povo. Eu oro e abençoo a Tua igreja, o Teu povo, Pai, os Teus filhos, nós abençoamos e pedimos que o Senhor não nos permita ser impedimento para aquilo que o Espírito quer fazer por causa da nossa pseudo-religião e religiosidade. Nos livre disso e nos mantenha na santidade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma excelente semana.